agora, usando o link, deixa eu voltar para ele, eu ia pedir para todos votarem. Na verdade, talvez todo mundo votar ao mesmo tempo tenha um congestionamento, então, se puder, primeiro as mulheres votarem e, na sequência, os homens, porque foi uma sugestão até. E aí a gente vai... Está funcionando? Tá. Então, acho que vocês podem votar aí. A gente tem duas perguntas, né? Saber se a empresa Obras Brasil deve assinar o acordo leniense com o CAD, nesse contexto, e se a pessoa física, o Daniel, deve assinar a delação premiada. Colaboração, gente. A colaboração premiada. Não, está funcionando, mas não vai aparecer na tela. Funcionou o teste? Funcionou? Enquanto isso, alguém... Eu não ia até fazer pergunta, mas alguém tem alguma pergunta? Sério. Dá tempo, né? Tem tanto tempo assim. Seria legal. Quanto tempo falta? Sérgio, por favor. Posso falar? Por favor. Não, eu só queria pedir que vocês discutam, se é que é o caso de discutir. A empresa é uma empresa construtora, né? Então, já na perspectiva de direito administrativo, já que não vai haver a imunidade, né, para fins de lei de licitações, uma leniência dessa poderia causar a morte civil dessa empresa, né? Então, não poderia mais participar de licitações. Não é? Sim. Posso comentar? Sérgio, deixa eu comentar rapidinho. De fato, infelizmente não tem ninguém aqui da CGU ou de algum órgão de persecução administrativa nesse ponto da idoneidade para participar de licitação, então fica difícil para a gente representar e acho que nem era a intenção mesmo. Mas eu acho assim, pelo menos do ponto de vista do CAD, que tem uma pena de proibição de licitação, isso vai ser sempre levado em conta. E o tribunal, talvez no caso mais emblemático disso, que foi o primeiro acordo de leniência assinado e tal, levou isso em conta e chegou à conclusão de que o cartel não era a totalidade do mercado e que outras empresas podiam participar e por isso aplicou a pena. Mas eu acho que em vários outros casos, de fato, muitas empresas participam e são as únicas empresas que prestam esse tipo de serviço. Então, obviamente, o CAD vai pensar no mercado também. Pelo menos do ponto de vista do CAD, isso vai estar garantido. Eu não sei se, do ponto de vista dos órgãos licitantes, isso vai acontecer. Bom, acho que ficou claro que, com relação aos crimes da lei de licitação, existe uma previsão expressa. Essa previsão, na verdade, não é uma previsão de imunidade penal. Ela é uma previsão, para ser muito técnico, de não acusação, não oferecimento de denúncia com suspensão de prazo prescricional. Então, é uma pendência que vai durar durante um bom tempo, não é uma imunidade ou uma isenção ou uma extinção de punibilidade. Eu vou abusar um pouquinho do Maurício. A colaboração premiada é uma colaboração processual. O acordo de leniência, tanto na lei do CAD como na lei da CGU, ele é uma colaboração de mérito bastante forte. Então, acho que o Maurício pode fazer um pouquinho essa diferença. A figura da colaboração premiada, que foi estabelecida agora, ela traz vantagens materiais e processuais. Uma crítica que sempre foi feita para a delação, e a delação é um nome fácil de decorar, é um nome pejorativo, é um nome que as pessoas... A delação não acabou. A delação continua existindo no ordenamento brasileiro para a previsão de várias leis, por exemplo, a lei de sonegação fiscal, a lei de crimes contra o sistema financeiro, são leis importantes. O que existe na delação, e por que ela era criticada, por uma coisa, e a delação sempre foi muito criticada, e as pessoas, acho que o legislador e as pessoas, nós todos estamos aqui interessados, a gente realmente não aprende com os erros cometidos, né? É uma coisa muito lenta. Por quê? Porque quando a delação foi feita, no primeiro instituto dela, o máximo que se previa era um desconto de 2/3 da pena. Não se previa nem perdão judicial, nem isenção de pena. Eram 2/3 da pena. Acontece que os crimes, por exemplo, ela foi prevista pela primeira vez nos crimes hediondos. Os crimes eram de penas muito altas. Então, quando se conversava com alguma pessoa, a pessoa dizia assim, o que eu ganho fazendo a delação?
Aí você fala, você pode ganhar ao final, a depender da interpretação do juiz, e foram várias, basta se fazer uma pesquisa de jurisprudência, foram vários acordos de delação premiada que foram feitos, os juízes não deram, as pessoas precisaram recorrer aos tribunais, e a situação era muito simples. Escuta, doutor, o que eu ganho? Você ganha uma redução de 2/3 da pena. 2/3 de quanto de pena? De uma pena máxima, que devido aos crimes hediondos ali previstos, podia chegar no seu caso, por exemplo, a 40 anos. Bom, 2/3 de 40 anos, eu tenho uns 10 anos e pouco aí para cumprir? E onde é que eu cumpro? O senhor cumpre no cárcere, no regime fechado. Junto com os delatados? Junto com os delatados. Doutor, pensando bem, acho que não vai ser uma boa situação. São 10 anos de fuga dentro do sistema carcerário, é meio complicado. A situação, por incrível que pareça, foi essa. Por isso que a delação premiada por 10 anos nunca ocorria. Né? Por quê? Porque simplesmente não compensava. A delação premiada foi mudando paulatinamente o seu perfil e se instituiu, por exemplo, no final da década de 90, a possibilidade de perdão judicial e algumas estipulações legais de garantia para que a pessoa não cumpra a pena no cárcere. Aprenderam. Né? Mas, mesmo assim, ela foi regulada em 3 artigos e foi muito mal regulada. A lei de colaboração premiada, ela trouxe um instrumento que faltava. Qual é? Não ser processado. Porque a delação premiada pressupõe que a pessoa seja processada, acusada e condenada, e tem o desconto da pena. Com a colaboração, é muito melhor do que a delação, porque existem exigências que, se cumpridas, permitem que o Ministério Público não denuncie, o que garante, portanto, que ela não terá pena. Agora, o problema é que isso continua da mesma sistemática anterior, e é do caso do CAD, de suspensão prescricional. Isso não é uma coisa certa. Por quê? Porque existe uma suspensão da prescrição. E isso, portanto, pode, a qualquer momento, ser revogado ou ser revertido. E o problema, qual é? O problema é que a pessoa que faz a colaboração, ela não tem a garantia de que amanhã não possa surgir alguma coisa que coloque em dúvida a sua palavra. Não seja mentir ou desmentir, mas algum documento, enfim, que traz uma dúvida razoável sobre a palavra dela. E isso pode ser interpretado pelos órgãos de persecução, não os que assinaram o documento, não os que começaram ou deixaram de processar, mas outros que venham, os integrantes do Ministério Público, que venham a surgir, podem entender que aquilo foi uma violação, e aí reabrem o processo. Ou seja, é necessário que se entenda que quando se faz uma negociação, e quando se faz um acordo, e quando se senta, porque é muito engraçado, a lei chama colaboração processual, colaboração premiada, é um termo técnico, mas de meio de obtenção de prova. Só que na hora que ela é regulada, é chamado de acordo. Ocorre que, se eu levar os princípios do direito civil para este acordo, e eu considerar que aquilo deve ser um encontro de vontades ou um encontro, eu, na verdade, não tenho um encontro de vontades. Eu tenho uma submissão de uma parte e de uma posição absolutamente privilegiada por parte de outra. E isso dificulta um encontro de vontades. E, portanto, o Instituto tende a se arrastar um pouco mais na sua incidência. É necessário que se entenda que, quando se faz um acordo, e como todo acordo, todo mundo sabe disso, e todo mundo aprende isso na vida, existem ganhos, mas existem perdas. Eu não posso ter, por exemplo, como algumas leis que regulamentam a lei anticorrupção, que diz o seguinte: se ele descumprir, ele perde tudo. Agora, se eu descumprir, tudo que foi feito até o momento que eu descumpri, normalmente é o órgão público que coloca isso, é válido. Não, desculpe. Se eu descumprir, eu perco tudo. Se o senhor descumprir, o senhor perde tudo. O que significa o senhor não poder me processar mais e eu estar isento de pena por todas as acusações que teve. Quando se promete uma redução de pena, quando se acorda uma redução de pena no acordo, se estabelece quais são os crimes que estão ali se reduzindo. Mas quando se pede para que a pessoa colabore, não se limita a quais são os atos da colaboração. Então eu tenho o tempo inteiro uma dicotomia entre muita regra para uma parte, e muita perda e risco para uma parte, e zero de perda para outra. Deixa eu só colar nisso, rapidinho. É uma pergunta. Não, eu queria só dar o contraditório porque o Maurício até foi o último a falar dentro do painel. Pode. Já deixa a pergunta? É uma pergunta, tá nisso aí. Num caso como esse, nós teríamos uma construtora, né, de obra pública, nós teríamos consequências em âmbito federal, estadual e municipal. Sim. Tanto do ponto de vista de lei anticorrupção, quanto procedimentos por improbidade, indenização dos cofres públicos, envolvendo inúmeros agentes.
Então, supondo que a empresa esteja disposta a entregar os pontos e aproveitando o ensejo de termos o Ministério Público na mesa, o IBRAC, o CAD e um ex-presidente do IBCCRIM, que está aqui nos honrando com a sua presença. Não seria o caso de a gente pensar de lege ferenda em trabalhar sobre uma hipótese de criar um one-stop shop para isso? Com certeza. Né? Fazer um acordo que cubra tudo? Porque, nesse caso, eu diria, fosse eu o advogado dessa empresa, não faz o acordo, você vai morrer. Se fosse simples assim, acho que não seria talvez o Brasil, mas enfim. Não, mas sinceramente eu acho simples. Honestamente eu acho simples. Eu acho realmente simples. Eu acho que quando as pessoas conseguirem, quando os institutos conseguirem realmente entender o benefício que isso traz, e acho que o CAD nessa conversa, até porque ele precisa participar, eu acho que é o órgão órgão público, instituição como um todo, que tem mais a contribuir pelos efeitos pela história que ele tem. O problema é que quando sentam, bastaria fazer uma lei que realmente regulasse tudo. Não, essa lei ela tem o ponto aqui até do painel é mostrar os problemas tanto na área criminal quanto na área civil. Infelizmente, pela limitação de tempo e de pessoas, a gente não trouxe o lado da CGU, mas eu acho que vale a pena também ouvir, não tendo a lei, obviamente, o que a gente pode fazer na situação atual e o que a gente pode contornar, que é uma coisa que o brasileiro faz bem e a gente dá um jeitinho nas coisas. O que a gente tem feito ou pode fazer, né? Não, só para deixar claro que o CAD é um entusiasta. O Acordo de Leniência ele é um programa de sucesso no Brasil. Ele não é assim, a gente tem que olhar para trás e ver que a gente tem 40 casos que nasceram de um acordo de leniência. Então, sim, a gente é um entusiasta disso e provavelmente a gente defenderia isso, até porque isso vai nos beneficiar. A gente vai conseguir pegar coisas maiores, coisas melhores, entendeu? Então, isso é de fato uma política nossa. Rápido, eu não vou querer estabelecer o contraditório, porque senão o doutor Maurício vai falar que a acusação está se manifestando depois da defesa, isso é causa de nulidade. Não tenha dúvida disso. Isso é causa de nulidade, a inversão do ato processual. Mas, enfim, eu só vou querer pontuar rapidamente sobre a questão da colaboração premiada. Eu acho que o doutor Maurício colocou de uma maneira que, a meu ver, é adequada, diante desse histórico. Acho que no passado, efetivamente, o instrumento era muito mal considerado, muito mal analisado, porque inexistia uma regulamentação adequada. Cada juiz fazia de uma maneira, então o juiz do Paraná fazia numa forma de um acordo, de um contrato. O juiz de São Paulo chamava uma audiência e fazia uma ata de audiência onde lá ficavam especificados os termos do acordo de colaboração. O juiz X participava da negociação da colaboração premiada, o que é uma situação aberrante diante da natureza propriamente do Instituto e principalmente diante da natureza acusatória que permeia o sistema processual penal brasileiro. O fato é que a Lei 12.850 regulamentou, e ao meu ver, regulamentou de uma forma adequada, embora não perfeita, a colaboração premiada. Existem, é verdade, espaços de insegurança que só a experiência e principalmente a jurisprudência, o dia a dia, é que vão estabelecer, dentro do possível, aquilo que as partes vão realizar de uma maneira que me parece eficaz. Prova disso é que hoje nós temos uma colaboração premiada que, infelizmente, é acompanhada como uma novela, porque todo dia sai no jornal, que é a colaboração premiada relacionada à Operação Lava Jato, que foi, até onde eu sei, homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, há efetivamente um precedente importante de uma colaboração premiada estabelecida em termos contratuais, que foi, se não integralmente, muito do seu teor foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que me parece será uma prática constante em termos de dinâmica processual penal. O que me parece, para fechar esse ponto, é que no nosso assunto, meu especificamente, do Dr. Maurício, que é a atuação na área criminal, nós mudamos o nosso panorama. Hoje existe uma área consensual muito maior do que existia no passado. A negociação, no sentido de estabelecer, dentro do possível, requisitos, meios de prova e, principalmente, benefícios penais, isso tem sido ampliado, por mais incrível que possa parecer, também no âmbito processual penal. Tentando responder a pergunta do colega, pelo menos nas discussões que nós temos no Ministério Público Federal, e eu não tenho atribuição civil, a minha atribuição é exclusivamente criminal, mas tenho conversado com os colegas porque essa lei anticorrupção, para a gente, é muito boa, porque estabelece responsabilização objetiva mediante uma ação. Isso é muito bom, basta demonstração de nexo de causalidade. Eu não tenho isso no processo penal. No direito penal, eu tenho que demonstrar dolo ou culpa, e são raros os crimes culposos no âmbito do direito penal econômico. Mas me parece que aqui o legislador falhou muito gravemente porque os benefícios, essa é a minha opinião particular, são ruins.
A leniência no âmbito da lei anticorrupção abarca tão somente a infração de natureza administrativa, deixando de lado toda a possibilidade da infração no âmbito judicial. Talvez, dentro daquela ideia de jeitinho, o órgão administrativo, como a Controladoria Geral da União, chame o Ministério Público para fechar esse acordo de leniência e evitar uma ação, o que não é adequado do ponto de vista legislativo. Eu concordo, eu acho que o ideal seria estabelecer um acordo que contemplasse todas as partes envolvidas. Mas isso, obviamente, decorre desse nosso sistema, que é extremamente equivocado, mais do que complexo, ele é equivocado, porque ele tem um processo administrativo sancionador que corre paralelamente ao processo penal, que corre paralelamente ao processo civil. E uma das questões mais intrincadas hoje no processo penal, que tem, me parece, relação direta à atividade dos senhores, é a hipótese do bis in idem entre o processo administrativo sancionador, o processo civil e o processo penal. Não pensem que nós não discutimos isso no penal, nós discutimos. Não temos solução, é verdade. Mas estamos discutindo até que ponto a decisão no âmbito do processo administrativo sancionador pode implicar efetivamente efeitos no âmbito penal, no âmbito processual penal e também no âmbito processual civil. Então, acho que talvez esse seria o objeto de mais um painel aí do congresso de vocês. Bem, eu vou divulgar o resultado, queria agradecer. O senhor tem certeza que o senhor não é advogado, doutor Rodrigo? Porque a gente conseguiu achar um procurador da República o mais próximo aqui possível do grupo. Camila, a gente tem... Quantas pessoas votaram? Ela que está falando isso, viu, Rodrigo? Foi ela que falou isso. É ela que falou isso. 29. Todo mundo votou. Quem não votou, se quiser aproveitar... A gente tem, por enquanto, 29, é isso, Camila? Votos, e na questão 1... Não, o Leonardo DiCaprio foi o melhor, vamos respondendo. Ele deveria ter ganhado o Oscar, então, para quem realmente está interessado nessa questão, a maioria entende que sim. Na questão da empresa, a empresa Obras Públicas também foi maioria, unanimidade? 83%, então, das pessoas entendem que a empresa deveria realizar o acordo de leniência com o CAD. E na parte da colaboração, 63% das pessoas entendem que deve realizar a colaboração. Então, eu queria agradecer a todos e anunciar aqui que na sala ao lado a gente vai ter a entrega do prêmio Ibractim. Mudou, desculpa. Mas você não me avisa. Então, gente, almoço, depois prêmio Ibractim. Agradeço a todos. Obrigada.